Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma palavra de Deus para o seu coração, para auxiliar na tua vida, no teu dia de hoje. Olha só, muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele nos dirá para onde nós devemos ir. Nós podemos entender que muitas das vezes Deus nos dirá o que nós devemos fazer durante a nossa caminhada. No meio do caminho Ele nos direcionará. Nós podemos ver e entender através da palavra de Deus que Deus falou com Abraão, mas Deus não mostrou o caminho ao qual ele deveria seguir. Deus apenas o chamou e lhe fez promessas. Veja só o que nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nesta passagem, podemos entender e ver que Deus chama a Abraão e lhe faz grandes promessas. Na verdade, Deus não disse para onde o levaria, apenas deixou que Abraão confiasse em Deus. Confiasse, não agisse pelas suas próprias vontades e pelos seus pensamentos, mas agisse diante e mediante a sua fé, a fé que ele tinha em Deus. Nós podemos entender que quando Deus disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, o Senhor queria realizar grandes propósitos, grandes feitos na vida de Abraão. Abraão era o pai e deveria ser o pai da grande multidão, de uma grande nação. E foi assim que aconteceu os propósitos da palavra do Senhor. Então Deus mandou que ele saísse, mas Deus disse, no meio do caminho, o orientou, o direcionou para onde ele deveria ir. Muitas vezes na nossa vida, Deus não irá nos mostrar imediatamente para onde devemos ir. Deus apenas nos chama e nos faz promessa. E é no meio do caminho, é no meio do processo que Ele então nos direciona e nos diz para onde devemos ir. É preciso que nós venhamos ter fé em confiar na palavra de Deus, confiar nos desígnios e nos seus projetos para nós. Pois Ele sabe o futuro, Ele é um Deus onipresente, onisciente, Ele manda no tempo e Ele tem o melhor para nós. E Ele sabe o momento certo de realizar os seus projetos e os seus propósitos na nossa vida. Para a terra que eu te mostrarei. Nesta fala, Deus faz com que Abraão seja orientado através de sua fé nos desígnios de Deus. Acreditando que Deus o mostraria para onde ele deveria ir, qual direção ele deveria tomar. Muitas vezes nós queremos saber tudo a respeito dos planos e os projetos que Deus tem para nós. Mas é no meio da nossa caminhada, é no meio do propósito, é ali que Deus nos dá a direção, que Deus nos mostra o caminho. É no meio e durante a nossa caminhada é que descobriremos o que Deus realmente quer de nós. Precisamos nos levantar e ir e atender a voz de Deus, confiando em que Ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Deus mostrou o caminho para Abraão e lhe mostrou a direção do seu trajeto no momento certo, no meio da sua caminhada. Talvez você esteja no meio da caminhada e não esteja vendo a direção de Deus. Creia e confie que você chegou até este momento. Deus irá lhe direcionar o que você deve fazer. Abraão foi chamado e pela fé saiu do meio da sua terra, do meio dos seus familiares, da sua parentela, agindo não por vistas, mas agindo por fé. E Deus cuidou dele, levantou ele, multiplicou as suas bênçãos, multiplicou, dando filhos e uma grande geração após Abraão.
Ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus lhe direcionaria no meio do caminho. Talvez você chegou até aqui, você está no meio do caminho, está perguntando para Deus: Senhor, para que direção eu irei? O que será de mim? Os teus planos, os teus propósitos, os teus projetos para a minha vida. Mas eu quero te dizer que é no meio do caminho que o Senhor nos direciona. Nem sempre seremos direcionados antes de tomarmos uma decisão, mas sim no meio da nossa caminhada é que o Senhor irá nos falar a sua verdadeira vontade para nós. Então você precisa dar o primeiro passo, o passo da fé, para que você possa caminhar por este caminho mais excelente e que você possa entender que os caminhos de Deus são os caminhos perfeitos para nós. O caminho de Deus é melhor do que o nosso caminho. A orientação, a rota, as estradas que Deus nos coloca é o melhor caminho que nós devemos seguir e pelo qual nós devemos andar. Mas precisamos dar o primeiro passo, o passo da fé. Precisamos dar o passo da obediência para que Ele possa também nos abençoar. E todos aqueles que nos abençoarem serão abençoados. E Deus irá multiplicar as nossas bênçãos. Deus chama, Ele trabalha em nós e depois Ele multiplica as suas bênçãos na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que você possa andar na vontade e direcionado na vontade de Deus para a sua vida. E que através da sua vida, muitas pessoas possam ser abençoadas por Deus. Que Deus te abençoe.